bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Só aguardar um pouquinho, pessoal, para o pessoal começar a chegar na nossa reunião. Bom, pessoal, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Já vou começando aqui, enquanto eu vou iniciando aqui, o pessoal vai entrando. Só lembrando também que a nossa reunião está sendo gravada, viu? Tive que usar um software terceiro aqui porque não consegui gravar pelo Meet, mas informando a todos, né, que a nossa reunião está sendo gravada. Bom, pessoal, perfeito. Vamos dividir o nosso tempo assim. Vou dar uma introdução aqui de 10 minutos, né,
também utilizar nosso tempo ali para dar uma visão ali de como está organizado o curso, né? Porque a gente viu, coletou feedbacks ali que ficou um pouco confuso a organização, mas na verdade é só a maneira ali de visualizar o curso, é bem simples ali de a gente tá entendendo o fluxo correto, perfeito? E aí depois a gente vai separar ali meia hora para a gente estudar a semana um juntos. E no finalzinho da aula é um espaço para dúvidas, para quem ficou com dúvida em algum tópico ali, né, ou na missão da semana, e também alguma dúvida específica ali sobre o material, né, ou sobre o conteúdo. Bom, perfeito. Todos estão vendo minha tela, né? Tá compartilhando o slide, né? Sim. Perfeito. Então vamos iniciar. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos, né, à nossa primeira aula síncrona aqui do curso. Primeiramente, né, parabéns a todos aí que foram selecionados. Espero que esse curso aqui ajude muito a vocês aprender alguma coisa, né, sair do curso ali e ter realmente agregado alguma coisa para vocês, né. O curso ele tem um foco ali para iniciantes, né, então a gente organizou ali o nosso material para ser o mais proveitoso possível. Só um momento, só para eu aceitar um... Valder, você consegue aceitar, por favor? Pode deixar que eu já aceitei. Obrigado. E o nosso curso, pessoal, ele foi o mais bem pensado possível para que nessas 3 semanas, mesmo sendo um tempo muito curto, né, a gente consiga ali trabalhar e aprender bastante coisa, né? Então daqui a pouco eu vou passar ali como tá passar ali, né, por cima de como está a organização. Eu acredito que todos aqui já estejam começados os estudos, né, já estejam ali um pouco mais à frente, né, quase encerrando a semana 1. Mas enfim, a gente vai passar por ela também para a gente entender todo o conteúdo ali de maneira mais por cima ali. Bom, então, o nosso encontro aqui, né, ele foi pensado aqui para a gente revisar os principais conceitos estudados na semana 1. Também esclarecer dúvidas, né, sobre vídeos e atividades do curso. A gente vai resolver os nossos exercícios, né, nesse tempo ali que a gente vai dividir entre a gente passar a introdução, passar um pouquinho também sobre o nosso material do curso, né? E depois a gente também vai compartilhar algumas dicas aqui, boas práticas de programação enquanto a gente resolve as atividades. Bom, pessoal, não se preocupe se ainda não conseguiu concluir todo o conteúdo da semana 1, né? O importante aqui mesmo é aproveitar esse momento para um espaço ali no finalzinho da nossa reunião, né? Para tirar as dúvidas, para vocês poderem, né, avançar ali no aprendizado e que isso seja de bom proveito ali para vocês, né? Bom, pessoal, passando aqui rapidamente, né, eu sei ali que a gente já tem bastante materiais ali informando de como o curso funciona, mas como a gente tem uma aula síncrona só por semana, eu achei muito importante eu também repassar aqui rapidamente, né, só para matar o restante das dúvidas. Então, como que o curso funciona, né? A gente tem aqui o nosso Google Classroom, né? O Google Classroom, ele está organizado certinho na aba de atividades, daqui a pouco a gente vai lá ver juntos. E tem todo o fluxo ali correto. Então tem um módulo introdutório, a semana 1, né, que é essa semana que a gente está, a semana 2, que seria a semana que vem, e a terceira e última semana, né? E aí, lembrando que cada semana tem ali suas atividades e tem ali sua apostila, né, no Google Colab. Então, né, nós temos o Google Colab, que a gente achou mais fácil optar por essa opção aqui, porque é via web ali, né, ninguém precisa instalar nada, o que já retira uma dor de cabeça, né? Vídeos, então vocês viram, né, que cada material ali das semanas a gente tem alguns vídeos anexados e é super importante, pessoal, que todos assistam aqueles vídeos ali, viu? Não, se fazer o curso com base só no nosso material escrito ali no Colab, não vai ser de bom proveito, viu? Então é muito importante assistir todas as aulas ali da hashtag.
seguir todo o protocolo ali do curso para que seja o mais proveitoso possível. E também a gente tem as nossas missões práticas, né, que são ali as atividades de cada semana para testar os seus conhecimentos, né. Lembrando também, daqui a pouco a gente vai mostrar que também já foram lançadas as resoluções, né. Então, fiquei com dúvida de algo ali. A gente tem vídeos gravados, já postados lá no material, com a resolução desses exercícios, perfeito? Bom, como está dividido, né? Passar aqui rapidamente. Então, essa primeira semana que a gente está, vamos passar por cima de fundamentos da programação. Na próxima semana, que é a que vem, né? Vai ser focado em tomada de decisão e repetição com Python. E na nossa terceira e última semana, a gente vai aprender sobre funções com programação, né? E o nosso projeto final do curso. Perfeito? Bom, então a gente está nessa semana aqui, né? Semana 1. Daqui a pouco a gente vai ver o nosso material lá, né? Mas ele é por cima disso aqui, ó. O que é lógica de programação, né? Variáveis, entrada e saída de dados, operações matemáticas, manipulação de textos e listas. Então o objetivo dessa semana aqui é que você saia e já tenha aprendido a armazenar, manipular e exibir informações usando Python. Então esse é o objetivo nessa primeira semana nossa. A semana que vem, né? A semana que vem, que é a segunda semana, a gente já vai estar um pouco mais avançado. A gente vai estar aprendendo estrutura condicionais, dicionários com Python, laços de repetição, resolução de problemas mais complexos, e a gente vai conseguir fazer o computador tomar decisões e também automatizar tarefas. E na nossa última semana, a gente já vai estar começando a conseguir construir um projeto ali para a gente conseguir estar fazendo o nosso projeto final. Então a gente vai aprender sobre funções, organização de código, reutilização de lógica, projeto final. E aí o objetivo dessa semana, pessoal, é unir tudo que a gente aprendeu nas semanas passadas para a gente construir uma solução completa. E mais uma vez, lembrando, é super importante assistir todos os vídeos que estão anexados ali nas atividades. E por último aqui, pessoal, para a gente não se estender muito, porque o nosso tempo é curto, como pedir ajuda aqui no curso, né? Então, daqui a pouco eu vou mostrar, viu? Mas a gente tem aqui o nosso fórum no Classroom. Essa aqui eu acho que é a melhor maneira ali da gente bater um papo, porque você pode escrever com todo o detalhamento possível, que daqui a pouco alguém do nosso time ali vai estar te ajudando, viu? Então daqui a pouco eu vou mostrar onde é que está esse cara aqui, e o nosso encontro, que é esse de hoje, né? Só que a gente não tem tanto tempo assim, mas obviamente, né, no finalzinho da reunião ali a gente vai estar separando um tempo para tirar as dúvidas, né, do pessoal ali que tem alguma coisa ali que ficou travada. Perfeito, pessoal? Então eu vou estar mostrando aqui como está o material do curso. Só um momento. Todos estão vendo minha tela, né? Sim, estão vendo sim. Perfeito. Bom, pessoal, olha, deixa eu explicar aqui brevemente como funciona então o nosso curso, tá? Então aqui no Classroom a gente tem um amontoado de todos os nosso conteúdo. Se você vir aqui nessa pastinha mural, ele vai estar mostrando aqui os avisos mais novos. Então assim, aqui eu não gosto muito de ficar vendo, porque fica muito confuso para você fazer o curso, né? Então, por exemplo, aqui você consegue visualizar por ordem de quando foram postados. Então assim, ele é muito bom para acompanhar esses avisos aqui que a gente tem publicado. Mas se você vai estudar pelo curso, eu recomendo vocês virem aqui na abinha atividades, que olha só, aqui já está super organizado o caminho aqui que vocês devem trilhar para estarem concluindo o curso ali com êxito, né? Então, respondendo lá, né, o que eu tinha comentado ali, o nosso fórum está aqui, tá, pessoal? Cliquem aqui dentro, ó. Qualquer dúvida, qualquer coisinha que acontecer, podem mandar mensagem aqui, que alguém do nosso time vai estar disponibilizando, indo ali, né, para poder ajudar vocês. Aqui, ó, então essa aqui é a parte 0 do nosso curso, né, o módulo introdutório.
É super importante, pessoal, ler todo o conteúdo que está aqui, viu? Não deixar nada para trás. E aqui embaixo vocês podem ver que a gente tem cada semana. Então, essa semana aqui, que é a semana 1, nós estamos focados em estudar esse aqui. Mas lembrando, né, pessoal, como o curso já foi disponibilizado todo o conteúdo, né, você pode se organizar da sua maneira para estudar. Mas o recomendado, né, é que você, para não ficar muita coisa, né, e para você conseguir absorver também o conteúdo, o recomendado é que você estude uma semana por vez, né? Então, primeiro foca nessa aqui, na próxima semana você foca na semana 2 e assim por diante, né? Mas, pessoal, como que tá a estruturazinha aqui? Então, ó, vocês podem ver que tem três atividades aqui dentro da semana 1, né? 3 conteúdos. Aqui, na semana 1, ó, se vocês clicam no primeiro, aqui, deixa eu ver material. Olha só, aqui, pessoal, tá todos os materiais que são importantíssimos serem assistidos, tá? A gente tem aqui também uma introduçãozinha ao Colab para quem não conhece, mas basicamente esse aqui que é o link que vocês vão acessar, né, para desenvolver a semana 1 ali. Daqui a pouco a gente vê melhor, daqui a pouco a gente vai fazer juntos, né? E aqui são as aulas, né? Já tá por ordem aqui, desde a 0 até a 3, para que possam serem assistidas ali. Perfeito? Então, esse é o primeiro material. O segundo, que é esse aqui, missões da semana, é a atividade da semana, tá, pessoal? Então é muito importante todos estarem realizando, viu? Aqui só teve 3 entregas, mas é super importante que todos realizem para realmente o curso estar podendo trazer ali algum conhecimento para vocês, tá? Não pular nenhuma atividade para que possa ter uma boa absorção ali do conteúdo. Então, né, esse aqui é o nosso exercício, também é no Colab, né? Tem todo o passo a passo aqui de como fazer ele. Ele é por cima do conteúdo estudado na semana 1. Então, se você estudou certinho tudo que está ali na semana 1, você vai conseguir fazer tranquilamente. E daqui a pouco a gente vai resolver junto aqui também. E pessoal, o último material da semana, que vocês podem ver aqui, né, é a resolução das missões. Então aqui, ó, né, o pessoal da nossa equipe gravou um vídeo ensinando, né, explicando aqui como que resolve aquela missão ali, caso você tenha tido algum problema, alguma dúvida, algo do tipo, perfeito? Bom, pessoal, eu vou cronometrar aqui, eu vou cronometrar 30 minutos pra gente, deixa eu ver como é que eu posso, cancelar, 30 minutos, para que a gente possa estar, então, realizando aqui, né, juntos aqui, essa base teórica. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se eu estiver indo muito rápido, podem levantar a mão, viu, que eu vou mais devagar. Walter e Tassinari também, se quiserem dar algum complemento, podem ficar à vontade, viu, para interromper. Melissa, pode falar? Alguma coisa? Não, deixa eu continuar aqui então. Melissa levantou a mão, mas eu acho que... Se ela estiver falando, ela tá mutada. Não estamos ouvindo, Melissa. Ah, não, tudo bem. Acho que foi por engano. Bom, pessoal, vamos começar aqui então pela nosso primeiro material, né? Então a gente tem aqui a base teórica e caderno interativo, né, pessoal? Repetindo de novo, assistam os vídeos aqui, viu? Muito importante. Se não assistir os vídeos aqui, talvez a semana 1 aqui, por mais que esteja bem explicada, seja um pouquinho difícil de fazer. Tudo bem? Bom, pessoal, como a gente tem pouco tempo, eu me organizei aqui também para a gente poder estar vendo juntos aqui, né? A aula tá sendo gravada, viu? Então, se eu estiver falando muito rápido, não está conseguindo acompanhar, podem reassistir essa aula aqui, caso não tenham entendido alguma coisa. E de novo, né, no finalzinho aqui a gente vai ter um espaço ali para tirar dúvidas. Perfeito? O link, eu acho que aqui só vale reforçar ali, porque o curso da hashtag,
como vocês viram nos vídeos que a gente disponibilizou, ele realiza o curso ali no VS Code. Ele mostra ali na aula 0 como fazer a instalação e utilizar, só que para que vocês não precisem fazer essa parte de instalação, a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir fazer isso, a gente disponibilizou esse primeiro link ali do Colab. Se você clica ali, ele vai... Deixa eu só aceitar. Ele vai direcionar vocês para um novo Colab e aí vocês podem fazer as práticas desses vídeos no próprio Colab. Perfeito, Então, Walter, só para reforçar isso aí. Então, pessoal, para quem não entendeu, né, o curso aqui da hashtag, né, as aulas ali, eles utilizam aqui uma ferramenta chamada Visual Studio Code, que é basicamente essa telinha aqui de código, mas como o Walter comentou, né, para a gente não precisar ter todo o trabalho de instalar uma ferramenta ali, o pessoal pode ficar travado, a gente optou por utilizar aqui uma ferramenta web chamada Google Colab. Então aqui você pode escrever o seu código igualzinho escreveria aqui na ferramenta, né? Então a gente não tem esse problema ali, essa dor de cabeça de instalar ela. E muito bom, um ponto muito bom, Walter. Obrigado por ter lembrado. Só que o Luiz comentou alguma coisa? Perfeito, Luiz. Isso aí mesmo. Utilize ele para a gente poder estar desenvolvendo ali as atividades do curso. Bom, pessoal, então, né, vamos para a primeira parte da nossa semana aqui, que a gente vai ver uma parte bem básica aqui do Python, né, que é basicamente como fazer print, que é basicamente aqui como pedir ali para o Python conversar com a gente, né, exibir ali alguma informação que a gente queira. Então, se todo mundo aqui conseguiu abrir aqui a semana 1, só um ponto também, pessoal, que a gente tem que fazer uma cópia, viu? Porque aqui está o nosso material. Para conseguir utilizar ele, tem que vir aqui, ó, em arquivo, salvar uma cópia no Drive. Então, clicou aqui. Essa cópia que está sendo criada, você pode editar à vontade. Certinho? Então, por exemplo, acabei de criar aqui uma cópia. Não posso ajudar com isso. Ok. Peraí que o meu celular pensou que eu estava conversando com ele, pessoal. Acho que eu vou encerrar ele aqui. Bom, feita a cópia, pessoal, o que eu recomendo fazer para até ficar melhor a entrega das missões, né? Coloca seu nome. Então, por exemplo, coloca seu nome, traço semana 1. E aí já fica bem organizado e você sabe que o documento é seu, né? Porque esse aqui que você utilizou como base para criar a cópia, ficou caderno semana 1 e a sua cópia tá o seu nome, né? Então a gente pode até fechar isso aqui para a gente poder estar desenvolvendo aqui. Bom, pessoal, então qual que é a parte 1? Né, da nossa semana. Como que a gente deve começar o curso? Entendendo essa primeira parte aqui, perfeito? Então, o que ele quer dizer aqui, ó, com essa primeira parte aqui? O print, pessoal, do Python, ele é utilizado aqui para que você consiga imprimir alguma coisa aqui no console. Então, por exemplo, aqui, né, a gente tem esse exemplo aqui, ó, print, olá mundo, né, super importante que a sua primeira mensagem aqui no mundo da programação seja o Hello World, né, que a gente fala que é o Olá Mundo. Senão você pode ser amaldiçoado ali, não aprender a linguagem, tá? Bem que é brincadeira, tá, pessoal? Mas é super importante que seja a primeira mensagem sua um Hello World ali, por cultura, tá, dos programadores. Mas enfim, aqui a gente tem uma mensagem um pouco mais longa, né? Olá mundo, esse é o meu primeiro código em Python. E a gente pode ficar à vontade aqui para escrever, viu, pessoal? Feita a cópia aqui, ó, você pode vir aqui, ó, e brincar aqui à vontade, né? Utilizar ali do curso, das aulas gravadas ali da hashtag, para entender melhor aqui como trabalhar com Python, né? Mas você pode ficar à vontade aqui para brincar, viu? Então aqui, por exemplo, eu vou escrever. Pode falar, Walter? Olímpia, eu acho ali importante só mostrar para eles a diferença do que seria uma célula de texto e uma de código e como criar essa célula de código. Porque, por exemplo, quando você inicia um Colab do zero, eu não me recordo agora de cabeça se inicia com código ou texto, mas só mostrar para o pessoal. Perfeito. Pessoal, como o Walter acabou de comentar, ó, se vocês virem aqui na semana 1, a gente tem aqui, ó, um link também vazio do Google Colab, tá? Então, quando você abrir um novo Google Colab, ele vai vir parecido com isso aqui, tá? Ele vem com a primeira célula de código. Então, o que acontece? Às vezes pode ficar confuso, né? Então, por isso que é muito importante o Walter ter ressaltado isso aqui.
Porque essa parte aqui, pessoal, é texto, perfeito? Só que como que eu vou saber quando é um bloco que eu posso executar código? Ele tem esse botãozinho de play, olha só. Então você consegue executar código aqui dentro, né? Então quando você abre um Colab do zero, ele já vem com a opção de texto aqui. Aqui você pode fazer o que você quiser. Tanto é, se você quiser, né, não somente utilizar esse aqui e ter o seu Colab próprio, você pode copiar aqui e passar lá para o seu, para estudar por aqui. Vai funcionar o código Python da mesma maneira, viu? Bom, então, né, essa diferenciação é que aqui vai ter um playzinho para que você possa estar executando seu código. Perfeito, pessoal? Então, né, acabei de colocar aqui o print do meu nome, né? Então o comando print, ele é basicamente para a gente exibir alguma informação no console. Daqui a pouco a gente vai ver bem melhor sobre ele, tá? Pessoal, um conceito super importante aqui da programação, tá? Que é muito importante ali, todo mundo está estudando bastante. Deixa eu só ver aqui o comentário do Luiz. Se eu não terminar, como eu faço para preocupar quando isso acontece? Luiz, deixa eu ver se eu tenho uma opção de histórico aqui. Você fala no Colab? Lixeira, uma tarefa que estava no terminal. Você fala aqui, né? Algo assim. Ó, a gente tem que entender aqui se tem algum histórico. Walter, você consegue estar descobrindo, por favor, pra gente, se tem alguma maneira aqui de recuperar algum bloco aqui que você exclui sem querer? Beleza. Beleza, Luiz, o Walter vai estar descobrindo pra gente. Outro ponto ali também, só para reforçar, aproveitando aqui as perguntas, depois também, depois que você terminar de explicar, mostra para o pessoal aonde que fica o arquivo ali no Drive, na pasta ali do Colab, porque às vezes, por exemplo, a pessoa fecha e não consegue visualizar novamente a cópia. Acho que é um problema que pode acontecer. Mas depois você mostra isso, por favor. Perfeito, Walter, bem lembrado. Pessoal, a gente vai estar entrando agora aqui, né? Acabamos de ver aqui o comando print, né? Rapidinho, ele é bem simples, não tem muito que a gente ficar falando dele aqui. A gente vai estar vendo um conceito agora de programação muito importante, tá? Que é muito simples também. Muita gente acha que é algo complexo, mas não é. Que são as variáveis, tá, pessoal? Aqui no nosso material a gente tem todo o contexto aqui bem legalzinho para vocês lerem, tá? Entenderem certinho o que quer dizer. Mas basicamente, pessoal, uma variável, você pode dizer, né? Você pode pensar que é uma caixinha. Então você pode pensar que é basicamente uma caixinha ali na memória do seu computador, onde você pode guardar dados. Então, por exemplo, vamos utilizar aqui do nosso material. Olha só que legal. A gente criou aqui uma variável chamada nome curso. Então, olha só, tem até umas regrinhas aqui, viu, pessoal? Que é importantíssimo vocês lerem certinho aqui. Mas são as regras ali de criação de variáveis. Você não pode criar variável de qualquer jeito. Tem um modo correto ali de você escrever ela, né? E não pode ser de qualquer jeito. Então, por exemplo, não pode ter espaço, não pode começar com número, não pode ter acento ou caractere especial. E o Python, isso aqui é importante, pessoal. Daqui a pouco a gente vê melhor isso aqui para não complicar muito, tá? Mas o que quer dizer? Por que tem esse underline aqui, né? Por que as coisas em programação elas são assim? Por causa dessas regras aqui, pessoal. E muito... como eu posso dizer? A gente não pode chegar aqui e criar uma variável dessa maneira aqui, ó, né? Com números, colocando assim palavras ali que são difíceis de ler. A gente tem geralmente aqui um padrão que é snake case ou camel case, tá? Nesse caso aqui que a gente criou chama snake case, que é quando a gente tem o underline separando aqui palavras de uma variável, tá? Então, por exemplo, se a variável fosse só nome, não precisa. Mas como é nome curso, não pode ter essa separação aqui. Então a gente ou geralmente usa snake case aqui no Python, ou também você pode usar o camel case, né? Mas eu acho que ele não é tão utilizado assim no Python. Então por isso que tem esse underline aqui, mas isso aqui é a nossa variável, tá? Então nome curso, ela está recebendo essa string aqui. String basicamente é um texto, tá? Tudo que está dentro de aspas duplas ou aspas simples, a gente chama que é texto, tá? Literalmente texto dentro da programação. E ele tem um nomezinho chique, tá? Que chama string. Mas isso aqui você não precisa levar em consideração ainda não. Então,
basicamente aqui o nosso nome curso está recebendo aqui, ó, esse texto lógica de programação. E a mesma coisa repete aqui embaixo, ó. Quantidade de alunos recebe 150. Só que reparem que 150 não está sobre aspas simples ou duplas. Isso quer dizer que essa variável aqui, ela recebeu um tipo número. Daqui a pouco, pessoal, a gente vai ver sobre o tipo de dados, tá? Mas o que eu quero que o pessoal entenda agora, o que é uma variável é basicamente uma caixinha ali que você pode guardar dados. Então, por exemplo, o nome curso, quando a gente criou ela, o nome curso igual lógica de programação, a gente fez basicamente isso aqui, ó. Criamos a nossa caixinha nome curso e o que a gente fez? Colocou isso aqui dentro dela, ó, lógica de programação. Então a gente fez basicamente isso aqui, tá, pessoal? Então, quando você quiser pegar esse valor lógica de programação, você vai estar chamando a tua caixinha nome curso. Basicamente uma variável é isso aqui, perfeito? Vamos estar entendendo agora, pessoal, sobre tipos de dados, né? Então aqui ficou um pouco confusa a explicação, né, do que é uma string, do que é um número. Eu só queria que você entendesse aqui o que é uma variável. Acabei de explicar ali, é uma caixinha que você pode armazenar dados. O que são os tipos de dados, pessoal? A gente tem aqui, ó, vamos passar um pouco mais rápido aqui pelo material, porque nosso tempo é curto. Mas basicamente a gente tem esses tipos principais aqui, que são os textos, né? String, deixa eu ver aqui que eu quase terei. Então a gente tem os textos, né, que são o tipo string. Temos os números inteiros, que eles são chamados de integer, tá? Pessoal, não fiquem preocupados com esses nomes aqui, viu? É basicamente a mesma coisa que está escrito aqui, então números inteiros a gente não chama assim, tá? Tem um nomezinho chique para ele que é integer, perfeito? Mas é basicamente números inteiros, números sem vírgula. Números decimais, né, que são ali os números com vírgula, a gente chama de float. Então, por exemplo, 150.50, ele é um número decimal. 25, 100, 1, 2, 3, 4, eles são números inteiros. E a gente tem aqui, né, entre esses 4 tipos básicos também, o que a gente chama de booleanos, tá, pessoal? O nome parece ser difícil, mas é coisa bem facinha, tá? Booleano quer dizer verdadeiro ou falso, tá? Então, é só esses 2 tipos que tem dentro dele. Então, igual tá aqui, né? O nomezinho chique dele também é true ou false, né? Que é verdadeiro ou falso em inglês. Pessoal, então, esses tipos de dados, eles são super importantes ali também para a gente complementar tudo que a gente falou até agora aqui. Por quê? Quando a gente faz isso aqui, ó, print, coloca entre aspas duplas aqui esse texto, a gente está dando print de uma string. Então, olha só, que legal. A gente consegue visualizar agora exatamente o que a gente estava fazendo aqui com essas aspas duplas. Então, quando a gente faz isso aqui, a gente está imprimindo uma string. Se a gente tivesse guardando, vamos fazer o seguinte, ó, vamos criar uma nova variável aqui, ó, meu número, e vamos colocar, por exemplo, o valor 50. Quando a gente imprime o meu número, olha só, a gente recebe esse valor que está aqui dentro. Então aqui, ó, a gente tem um tipo inteiro. Aqui, quando a gente deu print, a gente tem um tipo string. Perfeito? Bom, pessoal, não quero que vocês fiquem presos aqui muito em algo que possa parecer difícil, tá? São conceitos fáceis. Se tiver alguma dúvida, é super importante ali ler todo o conteúdo certinho, assistir as aulas, para que não e tirar as dúvidas ali, né, no fórum e aqui no finalzinho da nossa aula, para não ter alguma dúvida ali que possa ter ficado para trás. Perfeito? Então, a gente acabou de ver o nosso comando print, vimos também o que é uma variável e como criá-la, acabamos de entender aqui por cima ali, né, os tipos de dados e o comando type, tá? São coisas simples ali, mas é muito importante a gente estar aproveitando essa aula síncrona nossa aqui para estar tirando essas dúvidas. Agora a gente vai ver um pouquinho também, né, sobre operações matemáticas aqui no Python, tá? Então, para soma, né, obviamente, você vai utilizar o mais, subtração o menos aqui, né? Multiplicação, você utiliza o asterisco, e divisão
o barra para poder fazer a divisão, perfeito? Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem duas variáveis, né? Valor A, que recebe 20, e valor B, que recebe 4. Quando a gente quer somar algo, por exemplo, a gente criou uma nova variável aqui, soma, que recebe valor A, que é 20, mais valor B, que é 4. Então aqui ó, é 20 mais 4, né? Só está escondido porque esses valores estão guardados dentro das nossas caixinhas que são variáveis. Então, por exemplo, aqui o valor de soma vai ser 24. A gente consegue até executar aqui para a gente visualizar, né, o retorno desses prints aqui, né? Então, esses resultados que apareceram aqui foi por causa dos nossos prints aqui, né, que retornaram algo no terminal aqui pra gente. Então, né, resultado da soma, ele basicamente trouxe aqui pra gente o que estava na variável soma. Na subtração, foi basicamente o que subtraiu aqui do valor A pelo valor B, né? Então você utiliza aqui o menos, tá? Pessoal, coisa bem simples, tá? Por isso que eu estou passando aqui por cima. Multiplicação, a gente utiliza aqui o asterisco, como eu comentei, né? Então a gente tem aqui o resultado da multiplicação. E a divisão, utilizar o barra. Perfeito, pessoal? Então olha só que legal. Operações matemáticas aqui, muito tranquilo, tá? E aí, pessoal, terminando essa primeira parte, né, a gente tem aqui o nosso primeiro exercício prático, né? A gente pode estar vendo ele mais pro final, no tira dúvidas ali, pra gente não tomar muito tempo aqui. Perfeito? Então, fiquei travado aqui com alguma coisa. Vamos aproveitar ali o nosso tempinho final, que a gente vai ter daqui 15 minutos, mais ou menos, pra gente estar tirando essas dúvidas, perfeito? Então, pessoal, a gente já vai para a nossa parte 2 da semana. Ó, reparem que parece muito conteúdo do curso, né? Mas a semana 1 é só isso aqui, tá? Então não é tanta coisa assim também, não. Dá super tranquilo para fazer isso aqui numa semana. A parte 2, né? A gente torna a falar um pouco mais aqui das nossas strings, né? Então, aqui a gente tem alguns materiais aqui que comentam mais sobre ali a manipulação de strings. Então, por exemplo, aqui ó, juntando textos, a gente tem aqui uma variável que recebe a string Ana, o sobrenome que recebe o sobrenome da Ana, né? E aí, olha que interessante, aqui a gente está ensinando como você junta essas duas variáveis. Então, por exemplo, o nome completo, ele vai receber o primeiro nome, que é o valor de Ana, mais aqui perceba, pessoal, que é uma string. Só que uma string, ela não está vazia, ela tem aqui um caractere de espaçamento, tá? Então olha só que legal. Mais sobrenome. Então assim, é um pouco estranho para quem nunca viu isso aqui, até pode ser um pouco feio, mas basicamente o que a gente está fazendo aqui, pessoal, é uma soma de strings ali, tá? Uma concatenação. Então olha que legal, se a gente executar esse código aqui, é possível ver que olha só que legal, sabe esse espaçamento que estava aqui, ó? Ele veio para cá, ó. Olha só que legal. Então a gente fez a concatenação, tá? Isso chama concatenação de strings e uma variável só. Então a gente tinha duas variáveis, né? Uma com o nome Ana, o sobrenome dela, e o nome completo fez a adição ali do primeiro e do sobrenome dela. Então o nosso resultado aqui, né, no nosso print, é o nome completo da Ana. E aí, pessoal, a gente tem aqui uma maneira mais interessante de fazer isso, tá? Talvez seja um pouco mais difícil ali para quem não está tão acostumado, mas é só ler aqui certinho todo o nosso conteúdo, né? Tirar dúvidas também ali no nosso fórum, caso tenham. Mas é a mesma forma, é a mesma coisa, tá? Do que a gente tentou fazer ali em cima, que é somando, só que aqui a gente não soma. Aqui a gente faz dessa maneira aqui, ó. Coloca um F antes aqui do... por exemplo, se eu quero fazer um print de alguma coisa, que ali a gente fez um print, né? Não, mentira, ali a gente trabalhou com variáveis também. O que a gente fez aqui, pessoal, basicamente colocar um F antes aqui da nossa aspas simples ou duplas, né? E aqui dentro, em vez de a gente fazer o mais, o nome da variável, mais aí uma string com espaçamento, a gente basicamente abriu aqui chaves e já colocou
diretamente a nossa variável. Então olha que legal, pessoal. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, produto, teclado mecânico. Então essa variável aqui, produto, recebeu essa string teclado mecânico. A quantidade, 5. Então esse aqui é o número inteiro. Valor total, 250, né, que é um float. E aí, o que a gente quis fazer aqui, né? É basicamente fazer uma mensagem concatenando todas essas nossas variáveis. Todas essas nossas variáveis. Então, olha só. Atenção. Temos, abre chaves, quantidade. O que isso quer fazer? Ele quer mostrar aqui esses 5. Perfeito? Então, não precisou ser feito dessa forma aqui com mais. Perfeito? Mas isso aqui é um jeito mais bonito de ser feito, tá? Mas se fizer dessa maneira aqui com mais também, funcionaria. Perfeito? Bom, pessoal, aqui a gente tem umas funções do Python. A gente vai aprender sobre funções só ali na semana 3, mas não tem problema, porque isso aqui são basicamente funções prontas aqui do Python que a gente vai utilizar, tá? São essas palavrinhas mágicas aqui que a gente pode estar utilizando ali para poder fazendo algum ajuste ali, alguma coisa nas nossas strings. Então, por exemplo, o ponto upper, ele vai transformar tudo em letras maiúsculas. O ponto lower, ele transforma tudo em letras minúsculas. O ponto capitalize deixa apenas a primeira letra da frase maiúscula e o resto em minúscula. Então, olha só que legal, pessoal. Com essas palavrinhas mágicas aqui, ó, a gente consegue tá fazendo aqui, ó, edições nas nossas strings. Então olha só que legal, pessoal. Aqui, ó, essa variável aqui, ó, e-mail digitado, ela tá com esse espaçamento aqui, tá com letras maiúsculas, minúsculas, tá com, né, com toda, ela tá toda misturada aqui, né, entre maiúscula e minúsculas, tem espaçamentos. E olha que legal, a gente utiliza aqui, ó, algumas das nossas palavrinhas mágicas para poder estar consertando para a gente essas strings. Então, olha só que legal. A gente tem uma variável chamada e-mail digitado que recebeu essa string aqui. Depois a gente criou outra variável que está pegando essa aqui de cima, né, que tem esse texto aqui, e colocando ponto strip, tá, pessoal? Então, o jeito, né, que a gente utiliza para a gente poder estar utilizando essas nossas palavrinhas mágicas é colocar esse ponto, viu? Ponto, a palavrinha mágica ali. Por exemplo, strip. Remove os espaços em branco que o usuário digitou sem querer no começo ou no fim do texto. Então, se a gente rodar isso aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Marcou o Lucas aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só, e-mail digitado. Então, ó, ele já... Deixa eu ver... Isso aqui é o e-mail digitado, né? Todo quebrado. E aqui o e-mail padronizado para o sistema, que a gente utilizou ali as nossas palavrinhas mágicas, né? Então a gente deu o strip para tirar esses espaçamentos. E depois a gente utilizou o lower para colocar tudo em lowercase, né? Que é tirar todas as letras maiúsculas e deixar tudo em letras minúsculas. E a gente consegue ver o resultado aqui embaixo. Olha que legal. Então aqui a gente tem, né, o nosso texto digitado lá, que está todo quebrado, tinha espaçamento. E aqui ele consertado, né, a gente tem tudo em minúsculo e sem espaçamentos. Então, né, pessoal, só para a gente finalizar aqui, a gente pode utilizar essas palavrinhas mágicas, viu? Que ela tem um nome específico, tá? Chama funções, mas não se precisam preocupar com o nome agora, tá? Dessas coisas. Vocês podem basicamente utilizar essas funções aqui para poder tá brincando ali com a string de vocês, tá? Só seguir o material aqui que vai estar ficando mais claro, tá? A gente tem aqui também falando um pouco sobre o len, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, ó, muitas vezes precisamos saber o tamanho de um texto que o usuário digitou, né? Por exemplo, para checar se a senha tem mais de 8 caracteres ou se um CPF tem 11 números. E para isso a gente usa o len aqui no Python, tá? Que vem da palavra length, né? Que é basicamente o tamanho. E basta colocar a variável do texto dentro do parênteses e o Python vai contar cada letra, inclusive os espaços em branco. Então olha que legal, pessoal, essa palavrinha mágica aqui, len, que também é uma função, tá? Mas você pode utilizar ela. Então olha, por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui, ó, senha digitada. Então a gente tem aqui, né, o espaçamento, a gente tem aqui nossos caracteres. E aí, aqui a gente está usando o len
para poder, ó, vamos até rodar aqui pra gente ver. Olha só que legal. A sua senha possui 15 caracteres. Então, essa palavrinha mágica que Len, ela contou aqui pra gente 15 caracteres aqui, incluindo os espaçamentos em branco. Então, olha que legal, pessoal. Esse material aqui está bem completo na semana 1 aqui, pra gente já ter toda essa bagagem aqui, ó, da nossa semana 1, né? Inclusive, a gente acabou vendo isso aqui agora. Comando Len. E aí a gente já finaliza a nossa parte 2, né? E a gente está indo para a nossa última parte da semana. Laísa, não preciso passar nenhuma especificação dos parênteses das funções. Laísa, depende muito dos parâmetros ali que a função pede. Por exemplo, o que a len pede, né? Como é que funciona isso aqui? Tudo que a gente passa, tá? Isso aqui, pessoal, a gente vai estar vendo melhor ali na semana 3, tá? Mas tudo que você coloca dentro de uma função, você está passando como argumento o que ela tá esperando lá como parâmetros, tá? Então, por exemplo, o que a len quer fazer? O que ela faz, na verdade, né? Ela conta caracteres. Mas como é que ela vai contar os caracteres se você não colocar aqui dentro dos parênteses dela o que você quer contar? Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. E eu não sei também se eu respondi a sua pergunta, Laís, se é isso mesmo. Mas é basicamente isso, tá? Quando, por exemplo, não coloca nada dentro, ó, ponto strip, não colocou nada, é porque ele não precisa, tá? Ele não precisa, por exemplo, você colocar o e-mail digitado aqui dentro. Essa função aqui em específico, você utiliza ponto strip, porque é uma função que já tem embutida ali nas strings do Python, tá? Então, é dessa maneira que funciona. Perfeito? Bom, pessoal, vamos para a nossa última etapa aqui. A gente está com pouco tempo, porque depois a gente precisa também utilizar o nosso tempo para tirar dúvidas, né? E também ver o nosso finalzinho ali, que a gente tem, eu acho que 14 minutos de aula ainda, para poder tá tirando dúvidas e também tá tentando fazer juntos ali as missões da semana. Perfeito? Bom, a nossa última parte aqui, né, pessoal, é sobre listas. Isso aqui é super importante, tá? Então acho que eu não vou nem pegando tanto tempo aqui do material pra gente entender mais o conceito, que é o mais importante, né? Então, olha só. Vamos entender aqui sobre esse input, pessoal, que é basicamente aqui uma maneira de pedir dados para o usuário, tá? Isso aqui é super importante para a realização das atividades ali. Então, olha só, por exemplo, aqui ó, a gente está criando uma variável chamada nome usuário, que recebe input, tá? É meio estranho, eu sei, essa escrita aqui, mas é assim que funciona, tá? Essa aqui, ó, se vocês executarem, olha como é que vai rodar. Ela vai estar esperando aqui, ó, o valor que você mesmo vai escrever. Então, por exemplo, ó, input, o que está aqui dentro, ó, é basicamente o texto que vai aparecer na tela para a pessoa. Então, por exemplo, ó, por favor, escreva seu nome. E aqui, ó, ele está esperando a gente escrever alguma coisa para aí sim, quando a gente dá enter, esse valor que a gente escreveu aqui, ele vai ser atribuído na variável nome usuário, tá, pessoal? Parece que é confuso, mas não é, tá, pessoal? Como a gente tem pouco tempo aqui, eu acho que não é interessante de ficar perdendo muito tempo explicando como isso aqui funciona. É mais interessante só você mesmo fazer na prática. Você viu que foi possível ser feito, né? Eu consegui criar isso aqui e deu certo. Não precisa ficar se estendendo muito. Como que a API disso aqui por trás que funciona? Não precisa se preocupar, pessoal. A escrita é um pouco feia mesmo, mas depois que você vai praticando, utilizando aqui os materiais do curso, fazendo a missão da semana e tendo feito e tendo funcionado, você já consegue fazer qualquer coisa com isso aqui, viu? Consegue utilizar esse comando input aqui para pegar outros dados, solicitar outras coisas aqui via terminal para o usuário, né? Então não precisa ficar se preocupando muito. A maneira de se escrever isso aqui é diferente. Não tem problema, pessoal. É só você vir aqui e praticar bastante, tá? Mas basicamente, então, para a gente finalizar aqui, esse input aqui ele é utilizado para pedir dados do usuário, perfeito? Então, por exemplo, aqui a gente utilizou uma variável para receber dele. Mas você pode primeiro, não sei, pegar aqui o nome usuário, receber, né, esse valor aqui, depois você pode tratar esse valor utilizando o que a gente viu acima.
Então, é assim que a programação funciona, né? Você pega todos os conceitos ali que você aprendeu e vai utilizando ali para criar suas soluções com base na sua demanda ali. Perfeito? Pessoal, aqui tem um disclaimer importante, né? Aqui ele fala que o segredo do input é que tudo que ele recebe é texto, tá? Então, se por exemplo, se você pede um número, você tem que converter. Porque, por exemplo, se eu pedir aqui, ó, por exemplo, aqui tá, por favor, escreva seu nome. Mas se eu mudar, por favor, escreva sua idade. Então, olha só, se eu escrevo aqui, por exemplo, vamos colocar 25, só um exemplo. Olha só, ele vai entender que esse 25 aqui é uma string, tá? Ele não entende que é um número. Então, se por exemplo, se você precisa, daqui a pouco a gente vê isso aqui melhor, mas se você precisa utilizar esse valor que foi digitado aqui, você precisa fazer algo do tipo, criar outra variável. Então, por exemplo, idade do usuário é igual... Mentira, pessoal, o mais interessante de ser feito ainda é só colocar um int aqui, ó, tá? Então, olha pra você ver, o que isso aqui tá fazendo, tá? Parece que é mágica, mas não é. Isso aqui tá convertendo pra gente em um número inteiro tudo que está sendo capturado pelo input aqui naquele formuláriozinho que aparece aqui para a gente escrever. Então, olha que legal. Dessa maneira aqui, a gente consegue converter do tipo inteiro, né, que são números sem vírgula, tudo que a pessoa está escrevendo aqui. Perfeito? Porque o input, por que isso, né? Porque o input, pessoal, para ele tudo é string, tá? Ele não tem essa capacidade de capturar algo inteiro, float, então você tem que fazer essa conversão via código aqui, tá bom? Mas isso aqui é só pra gente passar aqui rapidinho. O importante mesmo é que vocês leiam aqui certinho para poder entender, né? Perfeito, pessoal, deixa eu ver aqui. E o último ponto importante aqui, né, que a gente não pode encerrar a semana 1 sem falar dele, que são as listas, pessoal. Eu acabei de comentar com vocês, né, para vocês imaginarem uma variável como uma caixinha. Pessoal, é importante vocês aprenderem as listas como se fosse uma caixinha ligada a outra, tá? Porque na estrutura de dados é algo parecido assim mesmo, tá? A gente tem nós ali que apontam um para o outro no endereço de memória, que não cria algo assim, tá? Porque as variáveis elas estão em lugares completamente diferentes da memória, elas são ligadas por endereço de memória. Mas para ficar mais fácil da gente entender, a gente não precisa fazer entender o complexo. A gente pode fazer isso aqui, algo mais simples. Então o que é uma lista, pessoal? É basicamente caixinhas onde cada lugar ali você pode guardar uma informação. Então uma lista é isso aqui, tá? Não tem tanta dificuldade. Então, por exemplo, como que a gente faz, pessoal, para chamar algo de lista? Usa o colchetes, perfeito? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente criou uma lista. Tá? É uma variável também, só que é uma variável que guarda uma lista, tá bom? Isso aqui também é um tipo, a gente pode dizer assim. Então, o carrinho recebe colchetes. Então, quando a gente faz aqui, ó, carrinho.append, isso aqui também é uma palavrinha mágica para a gente adicionar coisas no nosso carrinho. Então, por exemplo, quando eu criei carrinho, o carrinho estava assim, ó, estava vazio, perfeito? Ele nem tinha outras caixinhas. Quando eu fiz isso aqui, ó, carrinho.append, teclado, o que a gente fez, pessoal? A gente basicamente colocou a nossa primeira informação lá dentro da lista. Aí eu vim aqui, ó, coloquei, ó, carrinho.append monitor. O que eu fiz, pessoal? Vim aqui no nosso carrinho, ó, e coloquei outra caixinha que guarda o monitor. Então, olha só, pessoal, é muito simples, tá? Visualmente assim fica melhor para entender. Só lembrando que isso aqui é a nossa lista carrinho. Nossa lista carrinho. Então, é basicamente assim que funcionam as listas, viu? E aí, por exemplo, se eu quero remover alguma coisa da lista, a gente coloca caminho.remove, né? O nome da lista, né? Carrinho.remove. E aqui, por exemplo, eu quis remover teclado. E o que a lista vai fazer? Vai tirar teclado aqui da lista. Então vai ficar só o monitor. Olha só que legal. Então, a gente consegue trabalhar com listas aqui dentro do Python dessa maneira. Então olha só que legal. Aqui a gente até utilizou aqui, ó, o len de novo. Esse 1 na frente serviria para quê? Você fala onde, Luiz? Esse 1 aqui?
Não, esse um aqui é só visualmente, ó. Se você se você rodar aqui, ó, vai aparecer, ó, primeiro passo, carrinho vazio, entendeu? Mas você pode tirar isso aqui. Isso aqui é só visualmente, tá vendo? Ele tá querendo indicar aqui o passo a passo, ó. Então, por exemplo, primeiro ali o carrinho tava vazio. Aqui o 2, o carrinho tem item. Aí no 3 aqui, ele tem carrinho após a desistência, né? Que teve o nosso remove ali, a ideia ali, né, é simular aqui como se fosse uma lojinha. Então, por exemplo, a pessoa queria comprar um teclado e monitor. Só que aí ele não quis comprar mais o teclado, né? Então, desistiu de comprar o teclado. Então, se a gente imprimir o carrinho agora, olha só que legal. Fica exatamente igual a gente tinha desenhado aqui, tá? Então, por exemplo, até aqui, ó, a gente consegue ver que tinha o teclado e monitor dentro das caixinhas. Olha só que legal. Só que aí ele foi lá e removeu. Então, como que ficou a nossa lista? O monitor. Se a gente olhar o desenho que a gente fez, é exatamente igual. Ficou uma caixinha somente com o monitor, né? Então, aí depois a gente utilizou o len aqui ainda, ó, para ver a quantidade de itens. Então, olha que legal. A gente descobriu que a gente tem um item no carrinho no momento. E pessoal, aqui a gente tem, né, o nosso terceiro exercício prático. E como eu combinei com vocês, né, agora é um momento do finalzinho da nossa aula ali para tirar dúvidas, né, no geral do curso. E basicamente a gente acabou de percorrer por toda a nossa semana ontem, pessoal. Eu peço desculpas que às vezes eu posso ter sido um pouco rápido, mas a gente não teve escolha, né? O nosso curso ele é um pouco curto, a gente tem um encontro só por semana. E eu não queria que vocês ficassem ali sem pelo menos uma aula nossa ali, né? De como percorrer por esse curso, como entender. Novamente, né? Essa aula aqui está sendo gravada, então quem se perdeu e quem não conseguiu assistir essa aula aqui vai conseguir assistir depois. Bom, pessoal, eu vou estar abrindo aqui agora um espaço aqui para tirar dúvidas, né? Então eu deixo vocês à vontade para abrir o microfone aí, fazer alguma sugestão no chat ali. E agora o espaço é de vocês. Tiver alguma consideração, alguma dúvida, alguma coisa sobre o curso, Walter também está assinado, se tiver algum feedback ali, feedback não, alguma consideração na verdade em relação ao conteúdo aqui, se eu esqueci de alguma coisa, né, se eu fui muito rápido. Mostra só quando apaga a célula ali como faz para voltar, que eu acho que o Luiz tinha perguntado, e também no Drive a pasta. Ah, perfeito. Pessoal, Você chegou a responder ele ali, né, Walter? Você consegue ali, ó, fazer isso? apaga a célula, apaga Eu vou apagar essa aqui então, cadê? Vou apagar essa aqui. editar, lá em cima. Editar. Aí, ó, desfazer a exclusão da célula. Ah, perfeito, Walter. Então, Luiz, ó, pra gente desfazer, né, caso você tenha excluído sem querer, né, no momento ali. Por exemplo, se você, eu acho que assim, Walter, se você desfaz, mas depois demora muito para voltar aqui, ele perde, né, a referência. Mas se você acabou de excluir sem querer e quer voltar atrás, você vem aqui em editar e desfazer. Olha só. E ele volta aqui, né? Então acho que isso aqui já mata a dúvida do Luiz lá atrás. Meu brother. Outra dúvida, né? Uma dúvida. Um exemplo. Eu comecei a fazer os exercícios pela manhã e não consegui terminar e tive que desligar o computador. Quando eu voltar à noite para terminar, ele vai retornar do zero e terei que refazer o que eu já fiz? Não, Luiz, porque assim, se você tiver logado com o Colab certinho na sua conta, igual eu tô aqui, você pode entrar com o Google mesmo, tá? Ele vai estar salvo. Então, acho que a maneira de recuperar eles é por aqui, né, Walter? Clicou ali no... Ó, pessoal, como é que eu fiz isso, tá? Cliquem aqui, ó, no ícone do Colab. E aí é o segundo ponto que o Walter acabou de comentar. Como é que você recupera o seu Colab? Tá aqui, ó. Então você vai ver aqui, ó. Você colocou seu nome, né? Então, por exemplo, vai ter Luiz semana 1. Clicou aqui 2 vezes, rapidinho, e já vai abrir. Você não vai ter perdido nada, viu, Luiz? Então, é assim que vocês vão desenvolver as atividades do curso. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum ponto que ficou para trás ali? Posso ter passado um pouco correndo? Alguma coisa?
Bom, pessoal, eu vou deixar aqui cronometrado mais 5 minutos aqui da aula, né? Caso alguém queira fazer algum comentário, né? Alguma coisa. E depois disso a gente vai estar encerrando, então, se não tiver mais nenhuma dúvida. Mas eu queria agradecer muito, viu, a disponibilidade de vocês para essa aula aqui. Espero que esse curso aqui, de algum modo, possa ajudar vocês, né? Possa trazer algum conhecimento ali. O caderno de exercícios, quando eu finalizo, preciso compartilhar. Exatamente, Luiz, precisa sim, viu? Aí você, por exemplo, aqui, ó, na resolução das missões, tem aqui, ó, deixa eu ver, na real essa aqui, né? Missões de semana. Você vem aqui, ó, ver instruções e aí vai ter uma abinha aqui para você entregar, viu? Então, finalizando, você entrega. Perfeito? Bom, pessoal, vou deixar então esses 5 minutos finais aqui da nossa reunião. Na verdade, já até passou 1 minuto, né? Mas eu vou deixar mais 5 minutos aqui para tirar dúvidas. E se mais ninguém tiver dúvida, a gente vai estar finalizando a nossa primeira aula síncrona, viu? Semana que vem a gente tem de novo, referente à nossa segunda semana, viu? Do mesmo dia, tá? Quinta-feira, às 7h30 da manhã. E no mais, né, pessoal? A gente tá aqui no fórum, tá? Respondendo dúvidas, tirando dúvidas. O Walter tá aí também para ajudar. O Tassinari, tá? E qualquer dúvida pode contar com a gente, que a gente tá aqui, tá? Para ajudar. Se tiver com algum problema ali, pode ficar à vontade lá no fórum, que a gente vai estar respondendo a todos. Perfeito? Isso, Lineker, só para reforçar também, na semana 2, caso vocês tenham também dúvidas referentes à semana 1, vocês podem trazer para a gente, porque esses encontros, principalmente síncronos, a gente vai focar também mais ali na parte